Boa tarde, Otávio. Você mais uma vez uma aula, né? Foi da semana passada. E aí eu estou gravando essa aula aí para vocês poderem, quem não assistiu, assistir aí pelo canal, certo? Então vamos lá. Bom, então nós vamos falar de triângulos, né? Então, elementos de um triângulo são as primeiras coisas que nós temos que conhecer e saber são os elementos de um triângulo, né? Então, vamos lá, vamos destacar os seguintes elementos de um triângulo. Tá lá, você tem um triângulo, vértice A, B, C, né? O ponto A, ponto B e ponto C são os vértices, né? A, B e C são os vértices do triângulo, certo? Os lados é o lado AB, lado AB, lado AC e lado BC, né? São os lados do meu triângulo. E os ângulos internos são esse Azinho aqui, ó, o A com acento circunflexo, o B com acento circunflexo e o C com acento circunflexo, né? Os ângulos externos é o Azinho minúsculo, tá aqui, ó, tá? A minúsculo, B minúsculo e o C minúsculo. São os ângulos externos aí. Bom, a representação é dado por um triângulo. Então, triângulo ABC, né? Então, vamos lá. Os triângulos, eles são classificados de duas maneiras, né? Quanto ao ângulo e quanto ao número de lados. Então, vamos ver essas classificações aí, né? Primeiro, nós vamos ver de acordo à medida dos seus lados, né? Então, vamos lá. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero, pessoal, são todos aqueles triângulos que têm os seus três lados de medidas iguais, né? Então, os três lados têm a mesma medida. Os isósceles são aqueles quando os dois lados têm medidas iguais, né? E o escaleno, quando os três lados têm medidas diferentes, né? Então, aqui em relação aos lados. Agora, nós podemos classificar eles também com relação à medida dos seus ângulos internos, né? Então, nós temos o triângulo acutângulo, são quando os seus três ângulos internos são agudos, ou seja, três ângulos menores que 90 graus, né? Retângulo, quando um dos ângulos internos é reto, ou seja, a medida dele é de 90 graus. E obtusângulo, quando um dos ângulos internos é obtuso, ou seja, é maior que 90 e menor que 180. Então, são as classificações dos triângulos com relação aos ângulos, né? Bom, então vamos considerar a representação do triângulo seguinte, né? Então nós temos o triângulo ABC aqui conforme está na figura, né? Tem o vértice A, o vértice B e o vértice C. Em relação ao vértice A, nós temos o ângulo A. Em relação ao vértice B, nós temos o ângulo B. Em relação ao vértice C, nós temos o ângulo C. Né? São as medidas dos ângulos, né? Bom, se eu traçar uma reta paralela ao lado BC, gente, olha lá, ó. Tracei uma reta paralela, que eu chamei de reta R, né? Com essa reta paralela e tangenciando o vértice A, o que vai acontecer? Você vai formar outros dois ângulos, né? O ângulo M e o ângulo N aqui, ó, né? Então, olha lá, com reta R paralela ao lado BC. Então, o ângulo M, né, esse ângulozinho M aqui, eu chamo ele de... Ele tem a mesma, melhor dizendo, antes de falar isso, né? Ele tem a mesma medida do ângulo B aqui, ó. É igualzinho. Então, por exemplo, se B tem 30 graus, M também tem 30 graus. Da mesma maneira que esse ângulo N, ele tem a mesma medida desse ângulo C aqui, ó. Então, esse aqui também tem, sei lá, 20 graus, aqui também vai ter 20 graus. Esses ângulos, eles são chamados de ângulos alternos internos, né? É o nome que eles recebem aí, tá? Bom, vamos lá, ó. Assim, né? Se eu pegar o ângulo M, né, que ele equivale ao ângulo B, pegar o ângulo A, o ângulozinho A, que ele equivale ao próprio A, né? Pegar o ângulo N, que ele equivale ao ângulo C, e eu somar, se eu somar aqui o ângulo M mais o ângulo A mais o ângulo N, M mais A mais N, isso é igual a 180 graus. Ou seja, se eu somar os ângulos internos do triângulo A, B e C, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre, gente, sempre vai ser 180 graus. Não esqueçamos disso, tá? Então, sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, né? Isso é uma definição. Olha lá, os ângulos externos são aqueles que formam, formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Está dizendo referente ao ângulo M, referente ao ângulo N, tá? Bom, então vamos lá. Vamos considerar outro triângulo aqui, ó, triângulo ABC.
né? Tem o vértice A, vértice B e vértice C. Observe que você vai ter o ângulozinho aqui, ó, ângulo A interno, ângulo B interno, ângulo C externo. E aí você vai ter ângulos que complementam aqui, ó, o ângulo, são suplementares, né? O ângulo X, o ângulo Z e o ângulo Y. Né? Então, ABC são a medida dos ângulos internos, né? E X, Y, Z são a medida dos ângulos externos. Né? Bom, nós podemos observar através dessa imagem aqui, gente, que o A e Z são adjacentes suplementares, como eu já havia dito. Da mesma maneira, o B ele é adjacente com o Y e são suplementares. Da mesma maneira, o C com o X. Tá? São ângulos adjacentes suplementares. Né? Então, para o triângulo, existe uma relação entre a medida do ângulo externo e a medida dos dois ângulos internos, não adjacentes a ele. Vamos observar o seguinte, da qual nós vamos estabelecer. Então, você tem aqui a figurinha, né? Novamente, nosso triângulo. E aí você tem o ângulo C com o suplemento dele aí em X. Né? Então, X mais C tem que ser igual a 180. São ângulos adjacentes suplementares. Logo, ABC, ó, o AB mais C, tem que ser igual a 180. Né? Tem que ser igual a 180. São a soma das medidas dos ângulos internos. Né? Assim, gente, olha só. X mais C tem que ser igual a 180, certo? Só que se eu somar A mais B mais C, também vai ser igual a 180. Então, observem que X mais C, se eu somar o X mais o C aqui, ó, ele vai ser igual à soma do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C, são iguais. Então, o meu X, que é a medida do ângulo externo, que é esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual à somatória do ângulo AB. Esses dois aqui, ó, olha lá, né? Que são a soma dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, oposto a ele, né? Aqui, ó. Então, se eu somar A mais B, vai dar o valor de X, tá? É essa relaçãozinha aí. Então, vem lá a definição, que em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Tá? Vamos fazer alguns exercícios aí, ó. Olha lá. Dois ângulos de um triângulo medem, respectivamente, 27 graus e 41 graus. Quanto mede o terceiro ângulo? Gente, lembra que eu falei que a soma dos ângulos internos sempre será 180. Então, você soma os dois e subtrai de 180 é o quanto mede o outro ângulo. Ah, então, 180 menos 27 menos 41. 180, somei aqui, 27 com 41, lado negativo. Então, 180 menos 68. Então, o X, né, que é o terceiro ângulo aí, ele vai medir 112 graus. Tá? Determine em X em cada um dos triângulos. Tá? Então, olha lá. Nós temos o triângulo aqui da letra A. Observe que um lado tem 35 e o outro tem 40. Ele quer saber quanto mede o X. Lembra, gente? A soma dos ângulos internos é igual, sempre será igual a 180. Então, olha lá. 180 menos 35 menos 40. Então, 180 menos 75, que é a soma dos dois, né? O X é igual a 105 graus, tá? Letra B. Olha lá, ele quer saber agora quanto que mede o X. Observe que dessa vez ele não deu o valor de nenhum ângulo, ele colocou tudo em X. Não tem problema, porque eu sei que a somatória dos três tem que dar 180. Então, 3x mais 5x mais x é igual a 180. Então, 9x é igual a 180. Você quer isolar o x. Então, x é igual a 180 dividido por 9. X é igual a 20 graus. Esse é o valor do x. Olha a letra C. Da mesma maneira, gente, olha lá, 60 de um lado, x do outro, x mais 30 do outro. Então, 180 é igual a 60 mais x mais 30. Então, 180 é igual a 90 mais 2x. Então, olha lá, 180 menos 90 é igual a 2x. Então, 2x vai ser igual a 90, logo, x vai ser 90 dividido por 2. Portanto, né, x é igual a 45 graus. Esse é o valor do x aí. Né? Bom, vamos lá. 3. Os triângulos seguintes são isósceles. Qual é o valor dos ângulos indicados com letras? Então, olha lá. Observe isso. Olha lá. Você lembra dos ângulos suplementares, né, gente? Então, vamos lá. Bom,
você tem x aqui e y. Aqui é 130. Esse é suplementar, então aqui tem 50, gente, ó. Aqui tem 50, ó. Esse x vale 50. Se esse x vale 50, ele é um triângulo que ele tem dois lados iguais, né? Olha lá, isósceles. Então, o ângulo aqui também é igual. Então, aqui também tem 50. Então, aqui tem 50 e aqui tem 50. São 100. Então, logo, o y é 80. Lembra? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Bom, mas vamos fazer as continhas. Olha lá. Inicialmente, 180 menos 130. Então, x é igual a 50. Está aqui, ó. Né? Ângulos internos. Vamos ter 180 é igual a x mais y. Só que sabemos que o x vale 50. Então, 50 mais 50. Então, 180 menos 100. Logo, o y é igual a 80. Tá? Olha aqui a letra B. Da mesma maneira. Olha lá, é um triângulo isósceles, gente. Lados iguais. Certo? Esse ângulo x é igual a esse outro ângulo aqui, ó. Então, pelo gráfico a gente está vendo que é um triângulo isósceles, né? Então, basta resolver. Então, 180 vai ser igual. Ó, soma dos ângulos internos. Se aqui é x, aqui também é x, apesar de não ter colocado, né? Então, x mais x, 2x, 30, né? Então, você vai ter 180 menos 30, né? Então, 2x vai ser igual a 150, logo o x vai ser 150 por 2. Então, o x mede 75 graus. Então, esse ângulo mede 75. Como é um triângulo isósceles, o lado é igual. Então, aqui também mede 75. Se aqui mede 75, quanto falta para 180, né? O y, então, vai ser 180 menos 105, tá? Então, o y vai ser igual a 105 graus. Bom, gente, então vocês têm aí mais uma bateria de exercícios para fazer, né? Lembrando que quem não assistiu a aula tem que fazer esses exercícios também, tá? Esses aqui são exercícios que o pessoal que assistir a aula presencial semana passada também, eu não digo aula online, né? Também estão fazendo. Então, quem não assistiu, assista, façam os exercícios da aula anterior e dessa também, tá? Abraço!